Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Acolhimento com Jesus e antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, né? Quem está entrando agora, o pessoal que está assistindo ao vivo está entrando devagarinho. Quem não puder assistir ao vivo, está assistindo posteriormente, também seja muito bem-vindo para mais uma semana de reflexão. Durante esse programa, dessa sequência de episódios, todos eles são baseados no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse livro aqui, para quem não conhece. Então nós estamos estudando sequencialmente. Cada semana nós abordamos um capítulo aqui da obra, né? E hoje nos cabe refletir sobre o capítulo 23, chamado Ante o Sublime. Então vamos fazer a nossa prece? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, aqui estamos reunidos mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo dessa obra magnífica. Que possamos prestar atenção sobre cada palavra, cada ensinamento que Emmanuel nos coloca, para que possamos verificar se estamos aplicando corretamente esse ensinamento, o que nos falta praticar para que possamos de fato implementá-lo. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, mais uma vez bom dia. Vamos então, o capítulo de hoje, ante o sublime, né? Então uma citação que fala o seguinte: não faças tu comum o que Deus purificou. E com base nessa citação, está em Atos, capítulo 10, versículo 15, Emmanuel faz uma dissertação que nós vamos ler em conjunto e vamos dando a pausa, fazendo alguns apontamentos, algumas análises, para que nós possamos realmente concluir o estudo de hoje, tá bom? Deu tempo de pegar o Fonte Viva, né? Fizemos a prece, demos algumas orientações sobre como que a dinâmica desse nosso encontro aqui semanal das segundas-feiras. Se não deu tempo, tudo bem, tranquilo, sem problema algum. Mas quem pegou, beleza. Vamos nós. Existem expressões no Evangelho, diz Emmanuel, né? Existem expressões no Evangelho que a maneira de flores a se salientarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridade, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Vamos parar aqui um pouquinho? Isso aqui me chama a atenção. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Ou seja, nós somos homens comuns. Nós ainda dependemos muito da matéria para sobrevivermos, para podermos viver a vida. Então, como nós ainda somos dependentes da matéria, afinal de contas nós estamos imersos, estamos encarnados no mundo de provas e expiação, que é um mundo ainda extremamente material, extremamente dependente das coisas de ordem material. Então, por isso que ele coloca aqui que o homem está rodeado de glórias na terra, né? E quando fala de glórias na terra, não só as questões materiais, e por trás das questões materiais, nós podemos aí colocar as questões relacionadas ao orgulho, né? As questões relacionadas à vaidade, as questões relacionadas ao egoísmo, e por aí vai. Quem não tem um iPhone não quer trocar seu iPhone por um outro iPhone mais moderno,
Quem não faz uso de um automóvel e simplesmente descarta o automóvel porque está enjoado dele, quer um outro automóvel melhor, mais moderno, porque até mesmo porque uma outra pessoa adquiriu. E por aí vai, seja qual for o objeto material, porque são coisas mundanas, são coisas que nós estamos vivenciando aqui na Terra, que, de acordo com o nível evolutivo do homem, eles tendem a ser mais aderentes a essas questões. Por isso que ele fala o homem comum, ou seja, no nível evolutivo comum, o planeta Terra está rodeado de glórias. Entretanto, considera-se num campo de quê? Olha o que ele fala aqui, num campo de vulgaridades, né? Incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Essas vulgaridades são essas questões que eu acabei de relatar aqui, né? Outras questões são os vícios morais, são vulgaridades, os vícios morais que nós possuímos, né? De nós termos algumas picuinhas com certas pessoas, né? Aí gera mágoa, gera ressentimento, gera raiva, gera ódio, mexe com a gente. Não podemos esquecer que nós somos humanos, né? E isso faz parte. Às vezes é difícil realmente a gente superar certas questões, certos conflitos, mas fazem parte desse campo de vulgaridade que ele coloca aqui. O que ele está ressaltando aqui por trás desse parágrafo também é o seguinte, está chamando a atenção da gente para que nós possamos nos lembrar que nós somos espíritos, espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, que estamos aqui habitando um corpo material para evoluir, né? E pelo fato de nós sermos espíritos, nós precisamos nos atentar também às questões de ordem espiritual. Não só as questões de ordem material. As questões de ordem espiritual nós cuidamos muito bem. Bem até demais. Agora, e as questões de ordem espiritual? Como que eu estou cuidando do meu espírito? Como que eu estou cuidando do meu modo de ser? Como que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Que ações eu estou empregando, melhor dizendo? Que ações eu estou empregando para me tornar uma pessoa melhor? Então a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Como que eu tenho tratado o meu próximo? Como que eu tenho me tratado, né? Então, para a gente pensar. Olha só quanta coisa nós falamos desse parágrafo que Emmanuel coloca aqui. Aí vamos continuar. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos, que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento, na seleção dos valores que o rodeiam. Olha só como que ele coloca, sem meditar, né? Vamos meditar mais sobre o que a gente está fazendo, né, gente? A gente não tem muito hábito de fazer esse exercício, né? Da gente procurar sempre nos observar mais, né? Cuidar mais dos nossos pensamentos, de nós não sermos sugadores de energia, né? Muitos de nós somos esse sanguessuga, né? A gente suga muitas energias das pessoas, as energias dos ambientes, e às vezes isso nos faz mal. A gente tomar cuidado com isso também. De fazer essa meditação que ele está falando aqui, isso é importante. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? E é verdade, né? A gente não para pensar muito sobre isso. Quanto esforço custou a domesticação das aves e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? Já pararam para pensar sobre isso? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica, ou seja, a estruturação complexa do nosso corpo humano, para que o espírito encarnado possa se manifestar? Isso a gente não valoriza.
A gente não pensa sobre essas questões. A razão é a luz gradativa diante do sublime. Daí o título do capítulo, antes do sublime. Então, a razão é a luz gradativa diante do sublime. Então, essas perguntas que Emmanuel faz aqui, que nós devemos também pensar também da seguinte forma. Quanto tempo, desde que nós, enquanto espíritos criados, quanto tempo nós levamos para chegar até a condição atual? Muito tempo. Muitas encarnações, em diferentes países, às vezes até em diferentes mundos. Ora como no sexo masculino, ora no sexo feminino. Enfim, para que nós possamos justamente adquirir esses aprendizados todos, que é importante. E hoje nós chegamos na condição atual, no ano de 2023, aqui encarnados, conversando nesse momento, devemos agradecer por estarmos aqui hoje, que a fila é longa, a fila para reencarnar é longa. Então nós devemos agradecer a oportunidade que o Pai nos deu de estarmos aqui nesse momento encarnados para que a gente possa evoluir na matéria. Devemos agradecer, sim, aquele parente chato, aquele chefe chato, né? O familiar difícil, que pode ser uma prova ou até mesmo uma expiação. Mas às vezes são coisas que a gente não para pensar no dia a dia. Isso passa batido, acaba nos alimentando de sentimentos não muito bons. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Como ele fala aqui, né? Vou até voltar um pouquinho. Quantos milênios será exigida a formação da rocha? Muito tempo, né? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Milhares. Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Muitos. Quanto esforço custou a domesticação das aves e dos animais? Bota esforço nisso. E para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, para que a gente possa se tornar um ser humano melhor, muitos ingredientes são necessários, né? Muitos óbices devem ser vencidos. Muito tempo deve ser destinado a isso. Por isso que fala, a razão é a luz gradativa. Então tudo é gradativo. A razão é a luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, continua Emmanuel, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Louva o Senhor, agradece, vamos agradecer mais na prece. Louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Também com os desafios, aqueles obstáculos que nos deparamos no dia a dia, que são desafios para o nosso processo de aprimoramento moral, para o nosso processo de aprimoramento material e espiritual. Vamos agradecer. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Olha só o apelo que Emmanuel faz a cada um de nós. Pensa, estuda, trabalha e serve. É isso que a gente precisa fazer. Tá aí, ó. Nessa frase, acho que eu levaria essa frase para uma meditação, para a nossa reflexão da semana. Pensa, estuda, trabalha e serve. Estamos fazendo isso? De que forma? O que nós estamos pensando? O que nós estamos estudando? Em que nós estamos trabalhando? E como estamos servindo? Vamos pensar sobre isso durante essa semana. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Quem topa? Vambora? Está feito o convite. Queridos, mais uma vez agradeço imensamente a proposta desse trabalho de nós realmente gravarmos
vídeos curtos, em torno de 10 a 15 minutos, não muito longos. Isso aqui não é uma palestra pública, isso aqui não é uma live, são vídeos curtos para que a gente possa refletir sobre certas questões, para que algumas coisas que são colocadas aqui, de certa forma, possam mexer com cada um de nós, para que possamos pensar sobre isso e, com certeza, quem sabe, nos tornar pessoas melhores. Grande beijo, excelente semana a todos.